Olá, meus queridos. Bom, nós vamos falar hoje sobre uma matéria que é campeã em concursos públicos, tá certo? Ela cai demais nos concursos de carreiras policiais, de TJ, de TRF, dos concursos de nível superior, dos concursos de nível técnico, tá certo? E é importante que a gente se atente muito a essa matéria, porque você tem uma diversidade de questões muito grande, possíveis de cair na sua prova. Bom, se a gente tem ali diversas matérias no edital, ilicitude, culpabilidade, concurso de pessoas, concurso de crimes, crimes contra a administração, o que eu posso dizer para você é o seguinte: crimes contra a administração sempre cai, tá certo? Em especial aqueles crimes cometidos por funcionário público. E concurso de pessoas, dentro da parte geral, é a campeã de cair em concurso público. Se eu tivesse que apostar sempre, vai cair parte geral no seu concurso? Então foca em concurso de pessoas. É óbvio que você tem outras matérias que caem bastante também, mas concurso de pessoas sempre está presente em todas as bancas, tá certo? Bom, nós vamos começar a compreender qual é a necessidade, primeiro, do estudo dessa matéria de concurso de pessoas ou concurso de agentes, é a mesmíssima coisa, tá certo? Bom, existem alguns crimes que a gente chama de crimes plurissubjetivos. O que seriam os crimes plurissubjetivos? Os crimes plurissubjetivos são aqueles que necessariamente, para ocorrerem, eu preciso de mais de um agente cometendo. São os chamados crimes de concurso necessário, ou seja, crimes de concurso de pessoas necessário. Eu não tenho crime se eu não tiver pelo menos duas pessoas. Vou te dar alguns exemplos. Exemplo clássico. Associação criminosa, o antigo quadrilha ou bando. Não tem como você praticar a associação criminosa com um único agente. A associação criminosa você precisa ter pelo menos 3. Ou seja, esse é um crime de concurso de pessoas necessário. Quer ver outros? O crime de organização criminosa. Tá certo? O crime de organização. Não existe organização criminosa de uma pessoa só. Tá certo? Eu tenho que ter necessariamente pluralidade de agentes para poder falar em organização criminosa. O crime de milícia privada. Todos esses crimes que nós estamos falando são crimes de concurso necessário. Ou seja, são crimes plurissubjetivos. Pluri, mais de um, subjetivo, sujeito. Você precisa de mais de um sujeito. Ok? E você tem os crimes monossubjetivos ou unissubjetivos. O que significa os crimes monossubjetivos ou unissubjetivos? Não significa que são aqueles crimes que necessariamente naquela situação foram praticados por uma única pessoa. Não é isso, ok? Os crimes monossubjetivos ou unissubjetivos são os chamados crimes de concurso eventual de pessoas. O que isso significa? Significa o seguinte: bom, existem alguns crimes que podem ser praticados por uma única pessoa e podem ser praticados por duas ou mais pessoas reunidas. Exemplo clássico: homicídio. Homicídio previsto no artigo 121. Olha, uma única pessoa pode praticar um homicídio? É possível que uma única pessoa sozinha pratique um homicídio? É possível. O sujeito foi lá, deu um tiro no peito do outro e matou aquele indivíduo. Ele praticou o quê? Um homicídio. Ele estava sozinho? Sim. Mas ele podia estar, por exemplo, com mais 2 comparsas e os 3 atiraram na vítima e a vítima morreu em virtude desses disparos? Sim. Eu teria um concurso de pessoas nesse caso? Teria. Mas perceberam que para o homicídio o concurso de pessoas é eventual? Ele pode acontecer e pode não acontecer. Furto, por exemplo. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Eu fui lá e subtraí a carteira do fulano, sem que ele percebesse, sem violência, sem grave ameaça, tá? Fui lá, ele bobeou, deixou a carteira em cima da mesa, eu fui lá e peguei a carteira dele para mim. Eu subtraí coisa alheia móvel. Pratiquei furto, previsto lá no artigo 155. É possível que uma única pessoa sozinha pratique um furto? É completamente possível. Neste caso, nesse exemplo que eu dei, uma única pessoa praticou o furto. Poderia ter sido feito diferente também? Poderia. Vamos imaginar o seguinte: eu estou com o meu comparsa aqui e eu peço o meu comparsa para vigiar o dono da carteira, que saiu, por exemplo, de uma sala de aula e foi ao banheiro, falou assim: olha, vigia aí para mim se ele está voltando. Enquanto isso eu vou mexer nas coisas dele, vou pegar a carteira dele. Ah, pode deixar comigo. Ele vai lá e vigia, eu vou lá, mexo na bolsa dele e pego a carteira dele. Neste caso, perceberam
que nós dois estamos praticando furto em concurso de pessoas? Neste caso, eu sou o autor do crime de furto e o meu colega que vigiou a vítima para ver se ela estava chegando perto, para me dar a tranquilidade necessária para eu poder fazer a subtração, ele é um partícipe do crime de furto. Neste caso, nós temos um concurso. Senhores, perceberam? Furto, homicídio, lesões corporais, roubo, esses todos são crimes que a gente chama de unissubjetivos, ou monossubjetivos, ou de concurso eventual de pessoas. Então, crime de concurso necessário são os plurissubjetivos. Exemplo, associação criminosa, organização criminosa, milícia privada. Eu preciso necessariamente de estar em concurso de pessoas, por isso crime de concurso necessário. E os outros crimes em que pode haver ou não o concurso de pessoas são os monossubjetivos, são os crimes de concurso eventual. É sobre esses que nós vamos falar agora, tá certo? E para a gente poder compreender um pouco melhor o concurso de pessoas nesses crimes que são os crimes monossubjetivos, nós vamos ter que entender primeiro as teorias que tentam definir o concurso de pessoas. E para isso nós vamos jogar um slidezinho aqui. Vamos lá. Quais são as teorias do concurso de agentes ou do concurso de pessoas? Teoria pluralista, teoria dualista, teoria monista ou unitária. Senhores, eu vou começar ao contrário, que eu vou começar do item 3, da teoria monista ou unitária. Bom, a teoria monista ou unitária, a gente percebe aí o seguinte, olha, unitária, mono, né? O que significa a teoria monista, ou o que traz para nós a teoria monista ou unitária do concurso de agentes? Ela traz para nós o seguinte, olha, todo mundo que concorrer para aquele crime, todo mundo que auxiliar, que induzir ou instigar a prática daquele crime, todo mundo que participar efetivamente daquele crime, responde pelo mesmo crime. Por exemplo, um sujeito me passou uma arma para que eu matasse alguém. Um outro sujeito atraiu a vítima para o local aonde ela seria executada e eu puxei o gatilho para matá-la. Olha, todos nós concorremos para um único crime de homicídio. E nós vamos responder por qual crime? Nós três vamos responder por um único crime, por isso unitária, monista. Todo mundo que concorre para aquele crime responde por aquele crime na medida da sua culpabilidade. Basicamente, é a regra transcrita no artigo 29 do Código Penal, que diz que quem concorre para o crime incide nas penas a este crime culminadas na medida da sua culpabilidade. Então a teoria monista, senhores, é a regra. A teoria monista unitária é a regra no nosso direito penal. Tá certo? Todo mundo que concorre para a ocorrência daquele crime responde por este crime. Ah, mas vão ter a mesma pena, professor? Pena é outra discussão. Pena tem a ver com culpabilidade. Por isso que quem concorre para o crime incide nas penas a este crime culminados. Ou seja, se eu estou falando de homicídio, simples, 6 a 20 anos, que é o que está previsto no caput do artigo 121. Se eu estou falando do furto, furto qualificado pelo concurso de pessoas, nós estamos falando uma pena de 2 a 8. Ah, e a pena de cada um, como vai ser calculada? Vai ser calculada na forma que calcula-se a pena de qualquer pessoa. Você vai analisar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59. Ou seja, aqui, quando nós estamos estudando concurso de pessoas, nós não estamos estudando dosimetria de pena. Nós estamos estudando tipificação. Depois que a gente verificou aqueles 3 indivíduos, por exemplo, respondendo por aquele crime, aí é que você vai analisar qual que seria a pena de cada um deles. Aí você pode me perguntar, professor, mas aquele que, por exemplo, é o autor, ele tem sempre a pena maior do que o partícipe? Não necessariamente. Nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente, que eu posso ter alguns partícipes com penas, inclusive maiores do que as penas dos autores. Ok? Bom, teoria monista, então, acredito que esteja tranquilo. Todo mundo que concorre por aquele crime incide nas penas aquele crime culminado, ou seja, respondem por aquele único crime. Todo mundo concorreu pelo crime, responde por aquele crime. Nós temos as outras teorias, vamos lá nelas. Teoria dualista. O que seria teoria dualista? Teoria dualista não foi adotada pelo nosso direito penal, tá certo? Teoria monista é a regra.
É a regra, artigo 29 do Código Penal. Teoria dualista, ela me diz o seguinte, que eu tenho um crime para o autor, ou seja, aquele ator principal do crime, aquele sujeito que destaca no crime, tá certo? E um crime para quem é partícipe, aquele que é coadjuvante, aquele que está ali circunstancialmente ajudando, auxiliando, induzindo, instigando, mas não é efetivamente o autor, ok? Então essa teoria dualista, ela separa um crime para o autor e um crime para o partícipe. Ela não é adotada no direito brasileiro. Beleza? Vamos para a última teoria. Teoria pluralista. A teoria pluralista, senhores, ela trabalha diferente da teoria dualista, ela trabalha da seguinte maneira: cada um que tiver uma participação para a prática daquele crime terá um crime específico para ele. Cada um que tem uma sua participação tem um crime distinto. Bom, essa teoria ela não foi adotada como regra. Aqui não separa autor de partícipe, tá? Aqui, qualquer um partícipe pratica um crime próprio, um crime dele, ok? Nós não adotamos essa teoria pluralista como regra, mas temos exceções pluralistas ou pluralísticas, dependendo do autor que você estiver lendo a respeito, né? Pluralista ou pluralística. Nós temos exceções? Temos. Vou te dar aqui 2 exemplos. Quando a gente está falando, por exemplo, do crime de aborto, artigo 124 do Código Penal fala do autoaborto, né? Provocar o aborto em si mesmo ou permitir que outro lhe o provoque. Ou seja, a gestante que permite que um terceiro pratique o aborto nela, ela tem a previsão da conduta dela no artigo 124, parte final, que é permitir que outro lhe o provoque. E aquele terceiro que pratica o aborto com o consentimento da gestante, ele vai estar enquadrado no 124? Não, ele não vai estar enquadrado no 124. Ele não é partícipe do crime do artigo 124. Ele é autor de um outro crime. Qual que é o outro crime? Praticar aborto com o consentimento da gestante, previsto no artigo 126. Perceberam aqui? Nós estamos falando do mesmo aborto. Nós estamos falando do único aborto. Se a gente aplicasse, por exemplo, a regra da teoria monista, que é a regra do Código Penal, quem concorre para o crime incide nas penas a ele cominadas na medida da sua culpabilidade, nós teríamos um único tipo penal. Por exemplo, se eu tivesse o 124, aquele terceiro que pratica o aborto com o consentimento da gestante, ele seria o quê? Partícipe do crime do artigo 124. Se eu tivesse só a previsão praticar aborto com o consentimento da gestante, se eu não tivesse a previsão do artigo 124, só tivesse a previsão do 126, o que aconteceria? A gestante que permite o aborto, ela seria partícipe do crime do artigo 126. Mas o legislador fez diferente. Ele fez aqui uma exceção pluralista ou pluralística. Ele previu uma conduta para quem permite a prática do aborto. Ou seja, para a gestante que permite a prática do aborto. E um outro crime para o terceiro que pratica o aborto com o consentimento da gestante. Qual foi o objetivo disso, professor? O objetivo foi punir de maneira diferente as duas pessoas que participaram do mesmo aborto. O legislador quis dar uma pena maior para o terceiro que pratica o aborto com consentimento da gestante. Provavelmente porque pensou, olha, o risco envolvido no aborto, que existe um risco, ele é todo da gestante. Quem tem risco de morrer não é o terceiro, é a gestante. Quem tem risco de ter um grave problema de saúde por conta da prática do aborto é a gestante. Quem tem risco de pegar uma infecção na prática do aborto é a gestante. Então o legislador pensou o seguinte, olha, já existem alguns riscos que são para a gestante. Nós vamos punir a conduta dela. Mas vamos punir a conduta dela com uma pena de 1 a 3 anos. Agora esse terceiro que não tem risco nenhum com a conduta dele, para ele, né? Risco para o terceiro, vamos punir de uma maneira um pouquinho mais severa. A gente mantém a pena mínima de 1 ano, mas dá uma pena máxima de 4 para ele. Foi exatamente isso que o legislador quis fazer. Ele, como quis estabelecer patamares de pena diferente para aquele que permite, para aquela gestante que permite a prática do aborto, e para aquele que pratica o aborto com consentimento dela, ele fez uma exceção pluralística.
Um responde pelo 124, o outro responde pelo 126. Um outro exemplo clássico é a corrupção. Bom, se você solicita uma vantagem indevida em razão do seu cargo, em razão da sua função pública, você está praticando a corrupção passiva. Se você, por exemplo, oferece uma vantagem a um funcionário público em razão da função que ele detém, se você efetua um pagamento de propina para esse servidor público e ele recebe, o servidor público, pratica corrupção passiva, e aquele que pagou ou aquele que ofereceu a vantagem indevida, ele responde pela corrupção ativa. Nesse caso, a pena é até igual à pena de prisão, tá certo? No entanto, você tem algumas consequências que são exclusivas para o funcionário público, como a possibilidade, por exemplo, da perda do cargo. E por isso, o que fez o legislador? Ele separou os crimes de corrupção ativa e de corrupção passiva. O crime de corrupção ativa, ele está nos crimes contra a administração praticados por particular. O crime de corrupção, o crime de corrupção passiva, ele está previsto no capítulo dos crimes contra a administração praticados por funcionário público, que existem consequências distintas para quem é o corrupto ativo e quem é o corrupto passivo. Aqui eu tenho a mesma corrupção. Concorda comigo que é a mesma corrupção que nós estamos falando? É a mesma entrega de dinheiro? No entanto, o legislador quis separar. Ele fez uma opção por uma exceção pluralista ou pluralística. Então o que a gente pode dizer disso tudo, né? Das teorias a respeito do concurso de pessoas? Olha, a teoria utilizada como regra é... Opa, peraí, vamos voltar aqui. A teoria utilizada como regra é a teoria monista ou unitária. E a teoria que às vezes aparece para nós como algumas exceções, a teoria monista seria a teoria pluralista. Senhores, estão aqui as teorias do concurso de pessoas. Agora nós vamos seguir um pouco mais à frente e vamos começar a falar a respeito das formas, das modalidades de concurso de pessoas. E aí, quando nós estamos falando das modalidades de concurso de pessoas, para a gente entender isso um pouquinho melhor, é importante que a gente compreenda que eu tenho autoria e participação. Eu vejo muita gente dizendo assim, existe autoria, coautoria e participação, né? Na verdade, você tem, no concurso de pessoas, você primeiro precisa conhecer o que seria o conceito de autor. Depois que você conhece o conceito de autor, aí sim, se você verificar em um crime mais de um autor, você tem o que a gente chama de coautoria. Esses dois autores são coautores. Ah, eu tenho 3 autores do crime. Então eu posso dizer que eles são coautores, ok? Então, e aquele que atua no crime, mas ele não pode ser considerado autor, ele não está dentro dos conceitos de autor. Como que eu vou nomear ali a atuação dele? Eu vou chamar ele de partícipe. Nós vamos entender também o conceito de partícipe, né? E também as formas de participação, ok? Bom, vamos lá. Colocando aqui para nós, então, as modalidades de concurso de pessoas, quais são? Coautoria, quando eu tenho mais de um autor. E participação, quando eu tenho uma figura acessória. O que seria a participação, né? A participação seria aderir à vontade do autor. Aquele que adere à vontade do autor, induzindo, instigando, auxiliando. Nós vamos estudar isso um pouquinho mais a fundo em poucos minutos. Vamos lá, vamos voltar aqui. Já vimos, então, que já que existe coautoria e participação, o que vai nos facilitar aqui para compreender se eu tenho uma hipótese de coautoria e participação é entender os conceitos de autor. E aí nós estamos vendo aqui que os conceitos de autor eles podem ser o conceito extensivo de autor, o conceito restritivo de autor e o conceito da teoria do domínio do fato. Vamos começar falando do conceito extensivo de autor? Bom, conceito extensivo de autor, senhores. Conceito extensivo de autor.
todo aquele que concorre para o crime seria considerado autor daquele crime. Bom, com esse conceito, eu excluo qualquer hipótese de participação, concordam comigo? Se todo mundo que concorre para o crime é autor, não existe participação. Esse conceito ele não foi adotado. Esse conceito extensivo de autor, que todo mundo que de alguma forma auxilia, induz, instiga, participa do crime é considerado autor, eu elimino qualquer possibilidade de considerar a participação. A participação vai ser considerada neste conceito como autoria. Esse conceito não foi adotado pelo direito brasileiro, tá certo? Então o conceito extensivo de autor não foi adotado. Temos o conceito restritivo. O conceito restritivo de autor, ele me diz o seguinte, o conceito restritivo de autor, ele me diz o seguinte, só pode ser considerado autor aquele que pratica o verbo núcleo do tipo penal. Já perceberam que todo tipo penal, ele traz um verbo consigo? Por exemplo, o furto, subtrair, coisa alheia móvel. O homicídio, matar alguém. Se eu estiver falando, por exemplo, da lesão corporal, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Perceberam que todos os crimes você vai ter sempre um verbo? E o verbo é, sem dúvida nenhuma, o núcleo do tipo. Por que é o núcleo do tipo penal? Porque você é incriminado por uma conduta. E uma conduta é sempre um fazer alguma coisa ou deixar de fazer, no caso de crimes omissivos. Omissão de socorro é deixar de socorrer. Tem sempre um verbo. Você vai sempre no verbo núcleo do tipo penal e verifica, esse agente praticou o verbo núcleo do tipo penal? Foi ele que efetivamente subtraiu ou ele vigiou para que o outro subtraísse? Foi ele que efetivamente matou ou foi ele que atraiu a vítima para ser morta por terceiro? Foi ele que agrediu a vítima ou ele apenas segurou a vítima para que ela fosse agredida? Por esse conceito restritivo de autor, aquele que pratica o verbo núcleo do tipo penal seria considerado autor. E aquele que não pratica o núcleo do tipo, ou seja, o núcleo verbal do tipo penal, ele seria considerado um partícipe. Esse conceito ele persistiu aí por muitos anos. No entanto, ele não soluciona algumas questões importantes, como, por exemplo, o mandante. O sujeito que mandou matar alguém, e esse terceiro foi lá e matou, o terceiro claramente seria o autor. Por quê? Porque ele praticou o verbo núcleo do tipo penal. Mas eu poderia considerar um mandante como um partícipe do homicídio, sendo que ele foi determinante para a prática desse homicídio? Vamos pensar num outro exemplo? Vamos pensar assim num roubo a banco, um assalto a banco, um roubo a banco. Onde você tem ali 5 pessoas armadas que invadiram o banco e fizeram a subtração dos valores que estavam nos caixas do banco. Só que você tem um sujeito que organizou tudo, que estudou o local do crime, que tinha informações privilegiadas, que montou o plano desse roubo. O que determinou a função de cada um deles? Você vigia, você rende o vigilante, você rende o caixa, você vai e se dirige ao gerente para impedir que ele acione o alarme, você põe o dinheiro todo nos malotes, o outro é que vai estar esperando na porta para poder dar fuga para vocês, vocês vão se deslocar para tal lugar para a gente poder fazer a divisão do dinheiro roubado. Olha, esse sujeito ele é determinante. Né? E quando a gente fala de autor e partícipe, é aquilo que eu falei com vocês. O autor é como se fosse o ator principal da cena do crime. E o partícipe, ele é o coadjuvante. É até uma figura que tem uma importância, mas não tão importante quanto o autor. Você chamar esse mandante, nesses 3 exemplos que nós demos aqui, de partícipe, de coadjuvante, parece ser um pouco demais, concordam comigo? Ou seja, esse sujeito que é o mandante, claramente ele não pode ser considerado partícipe, ele tem que ser considerado autor. E aí, se eu me utilizo do conceito restritivo de autor, que me diz que autor é aquele que pratica o verbo núcleo do tipo penal,
eu não consigo tipificar a conduta do mandante como sendo autor. Ele fica sendo partícipe apenas. Ok? Então, para isso, foi necessário que fosse desenvolvida por Klaus Roxin a teoria do domínio do fato. A teoria do domínio do fato, ela me diz o seguinte, ela é uma evolução aqui do conceito restritivo de autor, né? A teoria do domínio do fato, ela me diz o seguinte, quem tem o domínio do fato, quem consegue fazer startar a conduta, fazer cessar a conduta, fazer modificar a forma de praticar a conduta, ou seja, aquele que tem um domínio completo do crime, ele é considerado autor, ainda que ele não tenha praticado efetivamente o verbo núcleo do tipo penal. Por exemplo, o sujeito que mandou uma pessoa matar alguém e essa pessoa matou alguém, essa pessoa que matou tem o domínio do fato? Tem. Mesmo ela recebendo uma ordem de matar, ela podia ter puxado o dedo ou não puxado. E esse sujeito que mandou? Essa conduta só aconteceu porque ele mandou? Sim. Se ele tivesse, por exemplo, retirado a ordem da morte, a morte iria acontecer? Não, não iria acontecer. Ou seja, o mandante e o executor têm o domínio do fato. Todos os dois aqui têm o domínio do fato. Não importa quem sobrepõe a ideia acima de quem. Importa que os dois conseguem fazer cessar, os dois conseguem fazer startar a conduta, os dois têm o domínio do fato. Neste caso, mesmo o mandante não tendo praticado efetivamente a conduta prevista no verbo núcleo do tipo penal de homicídio do artigo 121, ele é considerado autor. Ok? Por quê? Porque o que vige para nós é a teoria do domínio do fato. Ah, mas e aquele que passou só a arma? Ele não deu ordem para matar, ele sabia que o indivíduo queria matar, ele simplesmente passou a arma. Esse não tem o domínio do fato. Esse não consegue fazer a conduta acontecer, startar, ou cessar, ou modificar a forma de prática. E ele tem uma conduta acessória. Aquele que atraiu a vítima para o local, se ele não foi o mandante, né, obviamente, da prática criminosa, mas ele atraiu a vítima para o local onde ela seria morta. Bom, esse não tem o domínio do fato. Ele tem uma participação extremamente relevante, extremamente importante, mas ele não pode ser considerado autor. Perceberam, senhores? Olha, quem tem o domínio do fato é autor. Aí você vai me dizer assim, então, professor, beleza, desses três conceitos aí que você colocou para nós, que é o conceito restritivo, o conceito extensivo e o conceito trazido pela teoria do domínio do fato, então eu me utilizo sempre do conceito previsto na teoria do domínio do fato? O que vocês acham? Eu me utilizo sempre? Bom, o conceito extensivo de autor, nunca. Ele não é aceito. O conceito restritivo de autor me diz que autor é quem pratica o verbo núcleo do tipo penal. E o conceito trazido pela teoria do domínio do fato me diz que aquele que tem o domínio do fato, mesmo não tendo praticado o verbo núcleo do tipo penal, ele seria considerado autor. Bom, em regra, eu me utilizo do conceito trazido pela teoria do domínio do fato. Mas por que eu estou dizendo para vocês em regra? Porque é bem verdade que o direito penal nosso ele trata os crimes dolosos como regra. E aí, para os crimes dolosos, sem dúvida nenhuma, o que vige é a teoria do domínio do fato. É aquele que controla a conduta. É aquele que sabe como que vai acontecer, determina como é que ela vai acontecer, modifica a prática criminosa, se quiser, faz cessar. Isso é para crime doloso. Se eu estiver falando de crime culposo ninguém tem o domínio do fato. O crime culposo é aquele praticado por falta de cuidado. Falta de cuidado. E aí, se eu estou falando de um crime praticado por falta de cuidado, que ninguém tem o domínio do fato, eu não posso me utilizar do conceito da teoria do domínio do fato para tipificar quem é autor. Então, para crimes culposos, eu me utilizo do conceito restritivo do autor. Então, para crimes culposos, quem é autor? É aquele que pratica o verbo núcleo do tipo penal. E para crimes dolosos? Para crimes dolosos, eu me utilizo do conceito trazido pela teoria do domínio do fato. Ok, moçada? Acredito que ficou esclarecido esses conceitos. Agora, quem sabe?